Olá pessoal, eu sou Danilo Cruzoé. Estamos hoje aqui numa sessão extraordinária do nosso podcast para entrevistar o Dr. Adriano Silva, médico infectologista pela Sociedade Brasileira de Infectologia. O tema hoje remonta à questão das epidemias e pandemias pelas quais a humanidade periodicamente passa. Então a gente novamente voltou a lidar com essa preocupação quando tivemos o surto de antavírus. O Dr. Adriano Silva vai explicar melhor o que é antavírus, as possíveis consequências, mas enfim, novamente essa preocupação veio à tona na humanidade diante desse novo surto de antavírus que teve no navio que saiu da Argentina. Doutor Adriano, vamos lá, vamos conversar. Quais são os fatores atualmente que propiciam ao aparecimento de novas pandemias? Bem, como eu costumo dizer, essa é uma pergunta que por si só já dá um podcast inteiro. Porque, na realidade, o ser humano ele vem cavando novas epidemias, novas pandemias, novas grandes epidemias há muito tempo. Se a gente for perceber, aqueles que têm um pouco mais de idade como eu, vai lembrar que anos 80, anos 90, a gente não tinha tantas epidemias assim, epidemias de alcance global. A gente teve ali o HIV, que trouxe bastante susto, teve ali uma dengue no início dos anos 90 e pouca coisa mais. A partir dos anos 2000, se a gente for parar para pensar, a gente teve 3 epidemias de coronavírus, 2002, 2010, 2019. Nós tivemos uma de chikungunya, que pegou boa parte do planeta, nós tivemos Zika, nós tivemos em 2009 o vírus influenza H1N1, e fora grandes epidemias de ebola na África. Enfim, estamos vivendo uma época onde grandes epidemias se tornaram quase que rotineiras, e isso não é à toa. O ser humano ele tem invadido muito o ecossistema. Então, Danilo, quando a gente tem uma invasão do habitat natural de determinados agentes infecciosos, nós aumentamos muito a superfície de contato entre a espécie humana e esses agentes infecciosos. Então, agentes infecciosos que muitas vezes estão em equilíbrio na natureza, que infectam primatas, infectam outros mamíferos, esses agentes infecciosos, quando não encontram o seu hospedeiro habitual, ele vai buscar outro hospedeiro. E o ser humano é um hospedeiro abundante, principalmente se for um vírus infectante de primatas, né? Nós somos parentes relativamente próximos dos macacos. Então, geneticamente, nós somos muito parecidos, facilitando esse spillover. O que é o spillover? Spillover é uma palavra em inglês, obviamente, que fala sobre o salto que um vírus dá de uma espécie para outra. Então, o spillover de um vírus que infecta símios, para ele ir para um outro primata, que é o ser humano, é relativamente fácil. Então, esse desmatamento, ele proporciona também que muitas espécies que são hospedeiras de outros, de agentes infecciosos que estão em equilíbrio, eles procurem outros ambientes. E eles não encontrando mais as suas florestas, não encontrando mais os seus ambientes, eles vão invadir o ambiente humano, tá? De novo, fazendo esse aumento de contato aí entre o ser humano e os transmissores dos agentes infecciosos. Por outro lado, a gente precisa entender que existe uma insistente e contínua invasão, influência do ser humano no aspecto ecológico planetário. Então, a gente tem uma mudança climática, que é tema de muitos assuntos, hoje em dia, de muitas reportagens, de muitos periódicos hoje em dia, e é algo que é inquestionável, né? No momento em que você tem alterações climáticas importantes, você aumenta muito a chance de novas epidemias e do surgimento de novos agentes infecciosos. Vamos lá, por exemplo, existe aí um perigo muito grande de termos El Niño, e algumas agências meteorológicas estão sugerindo que o El Niño desse ano será um super El Niño.
ou seja, ele será um El Niño muito mais potente. E isso leva ao quê? Pelo menos no Brasil, leva a aumento muito de chuva no sul do Brasil e seca no Nordeste. A gente viu o que aconteceu com o Rio Grande do Sul quando aumentou chuvas lá, há 2 anos. Quando você tem desastres dessa natureza, você tem deslocamento de populações, aglomerados de populações em situações insalubres, né, pessoas que vão para abrigos temporários dentro de estádios, dentro de instituições que são ali improvisadas, que são insalubres, aglomerados de pessoas muito próximas, favorecendo a transmissão de agentes infecciosos. Você tem água em abundância, facilitando a circulação de agentes que são transmitidos através da água, vírus de hepatite A, por exemplo. Você tem água em abundância para reprodução de mosquitos que se reproduzem em água, anofelinos, aedes fazem isso. E você tem também o aumento de outros agentes, até carrapato, que é transmissor de rickettsia e de outros agentes infecciosos. Então, a alteração do clima, juntamente com a invasão das matas, dos ecossistemas, são dois fatores ecoepidemiológicos extremamente importantes. Aliado a isso, nós temos a agropecuária. Não necessariamente, e não só pela invasão dos ambientes ecológicos e dos santuários desses vírus que estão em equilíbrio, mas também porque na agropecuária nós criamos animais que são, na pecuária, nós criamos animais que são geneticamente muito parecidos. Então, imagine que aves de granja, elas são muito parecidas geneticamente uma com a outra. E qual é a importância disso? Quando você tem uma variação genética grande de uma espécie, você cria barreiras para a entrada de agentes infecciosos. Então, quando você tem agentes geneticamente muito parecidos, como se todos fossem irmãozinhos, vindas da mesma mãe e do mesmo pai, você diminui essa barreira genética. O vírus influenza, por exemplo, que costuma infectar muito as aves, ele rapidamente se dissemina nessas populações, facilitando o contato entre o ser humano e esses agentes infecciosos, particularmente pelos trabalhadores que cuidam dessa população. Por outro lado, nós temos também uma incidência muito grande de conflitos sociais e guerras no planeta atualmente. Guerras são motivos para deslocamento em massa de populações. De novo, pelo mesmo motivo dos acidentes ecológicos, dos eventos ecológicos, essas populações se aglomeram em acampamentos totalmente insalubres, sem estrutura de saúde nenhuma. Por outro lado, a própria guerra destrói toda a estrutura de saúde de uma determinada comunidade, de um determinado país. Imagina o que está acontecendo hoje no Irã, no Líbano, onde toda a estrutura social está sendo destruída. Conflitos sociais são um verdadeiro caldeirão para vírus. E aí a gente pode avaliar isso até de um outro aspecto. Por exemplo, o vírus HIV, nos seus primórdios, se disseminou muito na África do Sul. Se disseminou muito na África do Sul. Tinha vários fatores que influenciavam nisso, mas o regime de apartheid contribuiu muito para isso. Um conflito social levando a uma disseminação do vírus. Por que isso acontecia? Por que o negro sul-africano, ele acreditava que HIV era coisa de brancos efeminados. Então ele estava imune, ele não se protegia. Por outro lado, o branco acreditava que HIV era coisa de negros imundos. Ele também não se protegia. E o vírus ganhava dos dois lados. Tá? Então, conflitos sociais, guerras, favorecem isso. Aliado a tudo isso, nós temos também a grande rede que nós temos hoje do ponto de vista de logística no planeta. Tá? Hoje, com muito mais facilidade, uma quantidade absurda de pessoas faz viagens intercontinentais. Então, o indivíduo ele pega um vírus na América do Sul, ele
tem lá o seu período de período ali pré-adoecimento, né, de incubação do vírus, que pode durar poucos dias a algumas semanas, e ele vai adoecer do destino dele do outro lado do planeta e transmitir o vírus lá. Então, a disseminação de qualquer vírus hoje é extremamente rápida e fácil através de toda a rede planetária de viajantes. Fora toda a logística, navios correndo de um lado para o outro, levando vetores, né, disseminadores de doenças. Enfim, se nós formos avaliar todas as razões pelas quais a gente tem para ter uma grande pandemia, é redundante falar grande pandemia, pandemia já é grande por natureza, é uma epidemia grande, né, pega o planeta inteiro. Se nós formos avaliar todos os fatores, a gente, como eu disse, isso é motivo para um podcast inteiro. Eu citei aqui só os principais, mas certamente existem muitos outros. E nesse cenário desse mundo globalizado, com mudanças climáticas, com guerras constantes, guerras frequentes, qual que você citaria, qual seria o agente viral ou bacteriano que seria a principal ameaça de provocar uma grande pandemia nesse momento? Bem, a grande ameaça é o influenza. A grande ameaça é o influenza, particularmente a variante H5N1. Tá? Ele é um entrante na população humana, ou seja, ele não é um vírus comum no ser humano, e ele está adquirindo há muitas décadas a habilidade de infectar seres cada vez mais próximos geneticamente do ser humano. Então, a primeira vez que eu ouvi falar do H5, eu ainda era provavelmente um jovem estudante de medicina, lá nos anos 90. O H5 ele vem namorando o ser humano desde a década de 90. E ele fazendo lá a chamada gripe aviária. O que acontece, Danilo? A quantidade de vírus influenza, de variantes do vírus influenza no planeta é enorme. Enorme. Só que a grande maioria infecta aves, principalmente aves aquáticas. Tá? Das aves aquáticas, elas podem se disseminar para rebanhos de aves para consumo humano. É o caso das granjas. Né? Então, quando chega um vírus novo e causa insistentemente infecções em aves comercialmente exploradas, isso se torna uma ameaça para o ser humano, porque os próprios tratadores dessas aves, em contato com essas aves, podem começar a se infectar. Fora que esse vírus ele pode ir vagarosamente se adaptando a outras espécies próximas do ser humano, principalmente outros mamíferos. E dos mamíferos para os primatas. E dos primatas, seres humanos. Né? Eu estou falando do primatas símios. Né? Então, sem dúvida alguma, o H5 é a grande ameaça hoje para o ser humano. Eu vou dizer com pouca chance de errar, tá? Eu não quero ser pretensioso, mas alguns estudos sugerem que não há dúvidas de que teremos uma pandemia por H5. A dúvida é só quando vai acontecer, ok? Pode acontecer no mês que vem, como pode acontecer daqui a 10 anos. Mas que vai acontecer, a gente não tem muita dúvida. É bom você esclarecer isso, doutor Adriano, porque ainda paira sobre a maior parte das pessoas aquele temor de que o Covid se modifique e cause uma nova pandemia. Esse temor não está descartado, mas assim, no momento, você colocaria como o maior risco relacionado ao H5N1 mesmo, né? Veja, a Covid continua sendo uma pandemia, tá, gente? Vamos botar as coisas nos devidos lugares. O que aconteceu com a Covid? A Covid, ela é ainda uma pandemia. A pandemia da Covid não acabou. A Organização Mundial da Saúde nunca disse que a pandemia acabou. O que acabou foi a emergência sanitária. Tá? E aí, por que a pandemia da Covid, a emergência sanitária acabou? Porque a letalidade, o risco de vida e de adoecimento grave pelo vírus caiu.
O risco de vida e de adoecimento grave pelo vírus da Covid caiu porque todo o planeta está se vacinando? De jeito nenhum. Em hipótese alguma, isso é uma verdade. Tá? Isso não é verdade nem no Brasil, nem fora do Brasil. A maioria das pessoas, ou dos países, talvez grande parte dos países sequer tem acesso à vacina, outros tantos que têm acesso, a população não está se vacinando na taxa que deveria. Então, não é a vacina que está controlando essa pandemia. Por outro lado, aliás, a pandemia não está sob controle. Não foi a vacina que diminuiu o risco, a emergência sanitária. Por outro lado, há quem diga que o risco nunca existiu e que tudo que se fez lá atrás de isolamento sanitário, de sacrifício da população, não valeu de nada, porque o vírus não era tão agressivo. Hoje em dia todo mundo pega Covid e não adoece nem morre, ou adoece pouco, com a letalidade, uma morbidade muito baixa. O que também é uma verdade, que a letalidade e a mortalidade caiu. Mas caiu por quê? Não é porque o vírus era bobinho e nem porque está todo mundo tomando vacina. É porque surgiu a variante Ômicron. A gente vai lembrar que as variantes iniciais da Covid tinham uma letalidade em torno de 4%. E uma morbidade muito alta. O indivíduo podia até não morrer, mas ocupava 1 mês de UTI, quando ficava gravemente doente. Tá? Então, isso estressava e botava de joelhos qualquer sistema de saúde do planeta. Ok? Então, a letalidade e a morbidade do vírus caiu. Caiu por quê? Por causa da variante Ômicron. A variante Ômicron, que surgiu em novembro de 2022, é uma variante de baixa letalidade e de baixa morbidade. Hoje, o vírus da Covid, quando infecta uma pessoa, na maioria das vezes ele parece com um resfriado comum. Então, eu não preciso mais tomar vacina, porque eu não tenho mais aquele risco que eu tinha. Não é verdade. Por que não é verdade? Qual é a função da vacina hoje? Que é uma vacina absolutamente segura, tá? Qual é a função da vacina hoje? A função da vacina hoje é impedir que você tenha as consequências de longo prazo das múltiplas infecções por vírus da Covid, o SARS-CoV-2. Que complicações são essas de longo prazo? Lá no auge da pandemia, se falava muito de Covid longa, de síndrome pós-Covid. Eu estou falando disso. A principal complicação, principalmente para as pessoas já de uma certa idade, é a evolução rápida para a demência. Esse vírus é um vírus neurotrópico, a gente precisa lembrar disso. Tá? Não é à toa que quem tem Covid perde olfato e paladar. Muito se falou sobre névoa cerebral, né? Névoa cerebral, uma certa dificuldade, né, cognitiva, de concentração, de apreensão de novos conhecimentos. Então, o cara começava a ler um livro, no meio do livro ele já não lembrava o que tinha acontecido no capítulo anterior, tinha que voltar a ler tudo de novo. Enfim, isso se agrava conforme você vai tendo novas Covids ao longo da vida. Então, a gente precisa tomar a vacina por causa disso, para evitar o adoecimento múltiplo e as complicações de longo prazo da Covid. Perfeito. Bom, vamos falar agora um pouco sobre o assunto do momento, né? O assunto epidemiológico do momento, que é o antavírus. No mês de abril, a gente ouviu nos noticiários, nos vários noticiários, que um navio da Argentina, partindo da Argentina, apresentou entre os seus passageiros um surto com alguns casos graves de antavírus, até levando a óbito de algumas pessoas. O que é que você tem a nos falar sobre, afinal de contas, o que é o antavírus e o que é que você tem a nos falar sobre o antavírus, doutor Adriano? Bem, o antavírus ele é conhecido há muitos e muitas décadas, né? Talvez a primeira grande epidemia de hantavírus e que levou a humanidade a ser apresentado a esse agente tenha sido no conflito da Coreia, onde cerca de 2.000 soldados da Organização Mundial da Saúde adquiriram o vírus, e lá na Ásia e na Europa, esse gênero viral, ele está muito ligado àquilo que a gente chama de febre hemorrágica com síndrome renal. Essa população que se infectou na Coreia do Sul tinha uma letalidade em torno de 5%. Hoje a gente, dependendo da subvariante,
você tem uma letalidade ali de menos de 1%, em maior parte dos casos, variando aí entre menos de 1% a 1, 2% dos pacientes vai a óbito por conta dessa síndrome. Então é um vírus antigo, não é novo, para começar, tá? Nas Américas, ele não era muito conhecido. Aí vem aquela questão climática, né, que eu falei. Em 1991, na temporada 91-92, nós tivemos de novo um El Niño, ok? Esse El Niño levou a um aumento de chuvas ali no Four Quarters, né, que é uma região dos Estados Unidos, que é formado pelo quadrilátero, né, que a gente chama, né, por isso o nome Four Quarters, entre o Utah, Novo México, Colorado e o Texas. Se você observar, esses 4 estados juntos, eles formam meio que um quadrado. Por isso que é chamado de Four Quarters. Naquela região, o El Niño levou uma precipitação de chuvas além do habitual. E com isso, a vegetação se tornou muito exuberante. E a oferta de alimento para os roedores aumentou muito. Com isso, em especial, um roedor selvagem chamado camundongo veadeiro se reproduziu em grandíssima quantidade. E ali, 91, 92, muita comida, né, se reproduziu. Enquanto tinha comida, eles estavam se reproduzindo. 93, não teve El Niño. 93, as precipitações diminuíram e a quantidade de alimento para os camundongos caiu. E com isso, eles começaram a procurar alimentos em outros lugares, que não nos ambientes silvícolas. Foram para as regiões urbanas. Aquilo que eu falei, né? Eventos climáticos levando à migração de determinadas espécies e aumentando a exposição do ser humano a novos agentes infecciosos. Com isso, eles levaram o hantavírus, que provavelmente já existia nas Américas há muitos anos, né? Só que a gente não conhecia o hantavírus como causador de uma nova doença, né, que foi descoberta ali naquele momento, e provavelmente ele não era diagnosticado. Tá? Quando ele chamou a atenção por conta dessa epidemia de 93, é que sim, a gente tomou noção de que ele existia. Então, os camundongos entraram em contato com as regiões urbanas e, com isso, houve uma incidência muito grande de uma pneumonia de altíssima letalidade. Eu me lembro que, na época, eu era um jovem residente de clínica médica. E eu li o artigo que saiu no New England, e tratava-se ali de 70% de letalidade. E, assim, todas as tentativas de tratamento com antibióticos, pensava ali que fosse uma bactéria, alguma coisa, não funcionaram. E os pacientes, independente de irem para a UTI, morriam. Morriam, 70% de letalidade. Extremamente elevado. A gente precisa conversar sobre letalidade no H5. A gente precisa conversar. O H5 preocupa em termos de letalidade. Então, quando o CDC, o órgão de controle e prevenção de doenças dos Estados Unidos, resolveu investigar a causa daquelas pneumonias todas, descobriu que era uma variante desconhecida do hantavírus. Ok? Então, era um vírus causando uma pneumonia muito intensa e de altíssima letalidade. Então, o hantavírus é um vírus conhecido nas Américas desde então, e que de lá para cá passou a ser diagnosticado de forma rotineira. Ele não é novidade. Ele não é novidade. E descobrimos que, na verdade, existem várias variantes dele nas Américas, sempre com esse comportamento de causar uma síndrome cardiopulmonar, que eles chamam. Síndrome cardiopulmonar associado ao hantavírus, diferente da febre hemorrágica com síndrome renal da América, da Ásia e da Europa. Então, ele causa uma síndrome cardiopulmonar, que é muito mais grave do que a doença europeia e asiática. Tá? Dependendo do subtipo de hantavírus, a gente está falando aí de uma letalidade que vai entre 20%, 30% até 50%, 60%, 70% de letalidade. Lembrando que letalidade é diferente de mortalidade, tá, gente? Letalidade é número de mortes em cima das pessoas que adoeceram. Tá? Então, daqueles que adoecem, 50%, 70% vai morrer. No caso da variante andina, que está nesse navio aí,
ela tem uma taxa de letalidade em torno de 30% a 40%, e ela tem uma peculiaridade. Ela é a única variante de hantavírus capaz de ser transmitida de pessoa para pessoa. Ou seja, o hantavírus clássico, ele é transmitido, e todas as outras variantes, do roedor, através de fezes, saliva, urina, para o ser humano. Já a variante andina é capaz de transmitir de pessoa para pessoa. Aí vem a pergunta, né? Se é capaz de transmitir de pessoa para pessoa, então é possível uma pessoa sair pelo planeta inteiro disseminando esse negócio, como parece que algumas pessoas que estiveram nesse navio já pegaram um avião e viajaram? Olha, gente, possível disseminar para uma ou outra pessoa? Mas a taxa de transmissão de ser humano para ser humano é tão baixa, que a chance disso virar uma pandemia é virtualmente zero. A não ser que o vírus, por alguma razão, sofra uma big mutação e aumente essa capacidade de transmissão. Mas se ele continuar do jeito que está, e como é um vírus que parece ser razoavelmente estável do ponto de vista genético, a chance de uma pandemia pelos hantavírus é muito próximo do zero. De qualquer forma, assim, o que espantou um pouquinho nesse episódio é a transmissão, mas você já explicou isso, a transmissão fugiu do habitual, que é a transmissão do roedor para o ser humano. No caso do navio, começou a ocorrer a transmissão entre seres humanos. Por isso, talvez um ambiente ali confinado, muita gente num espaço apertado. Sim, não é isso? Sim. Facilitou bastante. Os estudos com a variante andina sugerem o seguinte, que para você ter transmissão entre humanos, é necessário que haja uma relação muito próxima entre as duas pessoas e prolongada, tá? Mais ou menos parecido com o que acontece com tuberculose. Então a transmissão não é tão fácil assim. Um estudo feito com a variante andina mostrou que dos contactantes, entre aqueles que tinham contato muito próximo, tipo casais que dormiam junto no mesmo quarto, tinham relações sexuais, que se beijavam na boca, a transmissão era 17%. Pouco mais de 17%. Já aqueles que não tinham essa convivência tão próxima, era pouco maior do que 2%, próximo ali de 3%. Então, a transmissão de ser humano para ser humano é realmente muito baixa, não é uma coisa tão fácil. Dificilmente uma pessoa que saia, por exemplo, num shopping center, vai transmitir para o shopping center inteiro, ao contrário da Covid. Ao contrário da Covid. E, particularmente, quando a gente fala de variante Ômicron, nós estamos falando de uma variante com uma taxa de transmissibilidade maior do que qualquer outra variante, talvez maior até do que o sarampo, que é uma das doenças mais contagiosas que a gente conhece. Provavelmente, a variante Ômicron é o agente contagioso, é o agente infeccioso mais contagioso da história da humanidade. Aliás, diga-se de passagem, isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa. Por que é uma coisa boa? Porque quando ela chega numa população que está suscetível, ela infecta todo mundo numa velocidade tão grande e imuniza a população de tal natureza, aquela chamada imunidade de rebanho, que praticamente impede o aparecimento de outras variantes, porque a outra variante que tentar entrar já encontra a pessoa imunizada, tá? Então isso é uma coisa boa, porque ela produz uma doença branda e ao mesmo tempo imuniza todo mundo. Aí você me fala assim, então a história da imunidade de rebanho é verdade? Eu falo, Então, estava certo deixar todo mundo se infectar para evitar que tivesse uma grande pandemia, que algumas correntes, né, diziam isso lá atrás, no início da pandemia. Não, está errado. Está errado por quê? Primeiro porque antes a gente estava lidando com uma coisa desconhecida. Então você começar a dar uma de corajoso com um negócio que você não conhece é no mínimo ingenuidade. Tá? Primeiro isso. Segundo que o que se sabe é que vírus que não causam viremia, ou seja, que não causam grande quantidade de replicação viral no sangue, e é o caso dos vírus que causam doença respiratória, todos os vírus que causam resfriado, o coronavírus e também o vírus influenza, esses vírus, por natureza, dão uma imunidade pouco duradoura. Ao contrário dos vírus do tipo herpes, ou sarampo, que é uma imunidade para o resto da vida, né? Varicela, que é imunidade para o resto da vida, o vírus respiratório, ele não dá imunidade duradoura. Então, se você expuser uma população inteira
há um vírus desse, 8 meses, 9 meses, 10 meses depois, está todo mundo suscetível de novo. Então, não existe imunidade de rebanho duradoura para vírus respiratório. Não existe, tá? Então, essa coisa corajosa, vamos botar todo mundo para pegar o vírus para imunizar a população? Tá, você consegue. Vai morrer um bocado de gente, né? Se o vírus tiver letalidade alta, como era o caso das variantes iniciais da Covid, vai morrer um bocado de gente. Todo mundo vai parar no hospital, vai entupir os hospitais. Então, quem tiver, como aconteceu na Covid, né? Quem tiver com sepse bacteriana, quem tiver infartando, quem tiver o AVC, não vai encontrar um leito de UTI. Ou seja, as mortes secundárias a essa pandemia, não pela pandemia, acontecerão. E 10 meses depois, o jogo está zerado, o vírus volta. Entendeu? Então não dá para confiar em imunidade de rebanho em vírus respiratório. Perfeito. Tá certo? E sobre a letalidade, você queria fazer um comentário sobre a letalidade do H5N1? Se nós tivermos uma pandemia de H5, qual é o lado bom e qual é o lado ruim? Na realidade, não existe lado bom, tá? Para começar. A gente tem aí... Primeiro, a melhor coisa que tem é que não é de todo um agente desconhecido, como foi o caso da Covid. A Covid, a gente foi pego totalmente desprevenido, tá? Com um vírus absolutamente desconhecido. Beleza? Então, com a influenza a gente já conhece. É gripe. Via de regra, é gripe, tá? Qual é o grande problema do vírus influenza? Primeiro, vou falar uma coisa aqui, que talvez gere até um certo ciúme nos cardiologistas, né? Que vivem dizendo que infarto mata, que é grande causa de letalidade no planeta e tal, isso, sem dúvida tá? Mas assim, não existe uma única doença, uma única conflito social, nenhuma guerra, nenhuma escassez de alimento na história da humanidade que tenha matado mais do que vírus influenza. Em tão pouco tempo, né? Eu vou repetir. Se você empilhar todos os corpos de pessoas que morreram de influenza ao longo da humanidade, vai dar e muito mais do que todas as outras causas de morte de seres humanos. Inclusive, muitos trabalhos recentes têm mostrado que a vacinação contra a influenza reduz o risco da pessoa infartar, ou seja, a influenza muitas vezes é um trigger, um fator que precipita o infarto. Então... Como todas as questões que levam a processos inflamatórios agudos, isso, né? Então, assim, eu acredito muito, tem muitos estudos falando-se que até bactéria, micoplasma, favorece o aparecimento de doença coronariana. Né? Tem determinados experimentos com ratinhos que são modificados geneticamente para terem colesterol alto e formar placa bacteriana, que se você der eritromicina para ele, você diminui a letalidade por doença coronariana naquela espécie de rato. Ou seja, você diminui as infecções causadas por agentes que a eritromicina controla e você diminui a doença coronariana. Sim, o influenza, doutor Adriano, só para esclarecer, a pandemia de gripe espanhola, a conhecida gripe espanhola que a gente teve em 1918, 19, no final da Primeira Guerra, foi H5N1? Não, foi H1N1. H1N1, né? H1N1. O H5N1 nunca foi um vírus que circulasse entre seres humanos. Certo. Nunca foi. Isso traz preocupação. Traz preocupação. Por quê? Porque ele é um vírus totalmente novo, vai encontrar uma população sem nenhuma proteção. A população mundial. Tá? Se ele conseguir se adaptar, e ele só precisa de alguns passos, porque ele já... Qual é a preocupação com o H5? Vamos lá. Qual é a preocupação com o H5? O H5, ele causa epidemias em bovinos, por exemplo. Em bovinos, tá? E não só em bovinos, em várias outras espécies de mamíferos. Você tem aí gatos, você tem leões marinhos, você tem ovinos, tá? E perto desses animais, que são animais de criação, animais de interesse econômico, você tem seres humanos. Você tem seres humanos. Na ave, o vírus influenza entra muito mais pelo intestino. Então, o H5, ele se liga muito a determinados receptores do intestino da ave.
que são em receptores siálicos alfa 2, 3. O epitélio humano do sistema respiratório, o epitélio respiratório humano, ele tem um receptor siálico alfa 2, 6. Tá? Então, basta ele mudar esse gene, e ele já está conseguindo fazer isso em bovinos, tá bom? Ele começa a se tornar altamente infectante para seres humanos. Não basta o vírus influenza infectar seres humanos, o H5 infectar seres humanos, para se tornar uma pandemia. Ele precisa ter transmissão sustentada entre seres humanos, ou seja, de um ser humano para outro. Porque a infecção de seres humanos já ocorreu. Já ocorreu. Né? Nos Estados Unidos. No Canadá teve uma moça de 13 anos que ficou um mês internada, era vírus influenza H5. Ela conseguiu sobreviver, depois de passar por ECMO, ventilação mecânica, tudo que tinha direito. Tá? Teve um homem em Louisiana, que morreu também, e no sequenciamento genético, em ambos os casos, o vírus estava adaptado ao receptor siálico alfa 2, 6, ou seja, epitélio humano. Só não houve transmissão de ser humano para ser humano. Para a nossa sorte, né? Não, para nosso azar, porque esse é o epitélio humano, esse é o receptor humano. Ele está adaptado, aquela cepa específica estava adaptada ao ser humano. Sim. Só que, para nossa sorte, não houve transmissão. Por alguma razão, ele ainda não conseguiu transmitir de ser humano para ser humano. Dizer. Isso. Então, ele ainda não consegue. Ele ainda não consegue. Vai conseguir. Vai conseguir. Porque, como eu falei, tudo que um vírus precisa é de conflito entre seres humanos. A gripe espanhola não aconteceu na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, à toa. Quem levou o vírus para a Europa foram os americanos, por mais que a doença fosse chamada gripe espanhola. Não era da Espanha, era americana. Os recrutas americanos levaram o vírus da América para a Europa. Alemães e os seus aliados lá mataram muitos do lado de cá, e o do lado de cá mataram muitos do lado de lá. E o vírus matou mais do que os dois juntos. Sem dúvida. Estima-se que o vírus da gripe espanhola matou em torno de 20% da população mundial, gente. 20% da população mundial. 20, 25%. Que fosse 10%. Imagine 20, 25% da população mundial hoje é o quê? Quase 1,5 bilhão de pessoas morrendo ao longo de um ano. Os registros históricos daquela época, inclusive, são escassos. Dá a impressão que as pessoas quiseram esquecer o que aconteceu, de tão traumático que foi. Mas os poucos registros históricos daquela época sugerem que os corpos eram empilhados na rua porque não tinham onde enterrar. De tamanha era a catástrofe. O trauma que aquilo gerou. Então, o vírus influenza, ele não é, de longe, uma gripezinha. Não existe gripezinha. Sim. Né? Isso que precisa ficar claro. Não existe gripezinha. Claro, gripe é sempre gripe. Talvez hoje a letalidade fosse menor porque os recursos de saúde, oxigênio, ventilação mecânica... Não. Vamos lá. Então, deixa eu botar as coisas nos devidos lugares. A gente está falando de um vírus que era um entrante naquela época. Tá? E numa época que a medicina não era tão boa. Vou chegar ao suposto lado bom que eu falei no início. Então, vamos lá. O vírus H1N1 era um entrante naquela época, ele não é mais. Mesmo depois que sumiu e voltou em 2009, o ser humano já estava mais ou menos experimentado. Então, quando ele voltou em 2009, ele tinha uma taxa de letalidade de 0,1. Não é muito alta. Né? Causou um pânico, mas não é a chamada gripe mexicana lá, suína, e que depois resolveu se chamar de influenza H1N1, que é o nome que tem que se dar mesmo. Né? Então, assim, o vírus influenza H1N1, hoje nós estamos adaptados, nós temos anticorpos. O outro circulante é o H3N2, nós também temos anticorpos. Então, a gente faz
doença grave por esses 2 vírus, ainda hoje faz, mas não é a regra, tá? Não é a regra. A regra é o indivíduo pegar uma gripe e, se for adequadamente tratado, sair dela sem grandes sequelas, tá? Pronto. Acontece que o H5, ele ameaça fazer o que o H1 fez quando entrou pela primeira vez. Todas as vezes que entrar um vírus influenza totalmente novo, a gente corre o risco de uma grande pandemia e de uma pandemia com alta letalidade. Vamos lá. Qual é a letalidade do vírus H5 hoje, do jeito que ele está? Nu e cru, 50%. Ou seja, de cada pessoa que adquiriu o vírus hoje, joga uma moeda para cima. Tá? É 50%. A tendência é que um vírus, quanto mais ele vai se adaptando a uma espécie, ele vai se tornando menos letal. Vamos supor que ele chegue na espécie humana com igual o H1N1 chegou. 20, 25%. Gente, isso não é pouca coisa. Que chegue com 10%, que foi a primeira versão do SARS-CoV lá atrás, né, em 2002. Lembra o SARS-CoV, a gripe, a pneumonia asiática, né, que era chamado? Ele, inclusive, chegou a alcançar o Canadá, viu? Ele ameaçou fazer uma pandemia naquela época, era 10%. Era 10%. O vírus MERS, que é outra versão do vírus corona, que ainda hoje existe do Oriente Médio. O que está tendo no Oriente Médio mesmo? Uma guerra. Né? Uma guerra. O vírus MERS, que esse foi proveniente de dromedários, né? Ele mata 37,5. A letalidade dele é 37,5. Tá? Só que ele tem uma baixa fitness de transmissão entre seres humanos. Por isso que ele não se tornou uma grande pandemia. Mas ele ainda está lá, gente. E a gente está tendo uma guerra. Guerra significa que é risco de pandemia. Tá certo? Então, existe o risco da Covid-19 sofrer uma mutação e voltar a se tornar altamente letal? Existe. Por que que existe? A gente tem que lembrar que influenza e corona são zoonoses, hantavirose também. São zoonoses. O que é uma zoonose? É um vírus que infecta animal, seres humanos. Animal, seres humanos. Nesse vai e volta, ele pode sofrer uma mutação. E frequentemente sofre. Acontece que a esmagadora maioria das mutações que um vírus sofre é incompatível com a sobrevivência dele, para nossa sorte. Um que sobreviva no meio de milhares é o problema. Tá? É o problema. Então, se tiver um novo corona com a mesma capacidade infectante da Ômicron, só que com maior letalidade, aí sim a gente está numa situação muito difícil. Tá? Por quê? Vamos lá. H5, qual é a parte boa dessa história? Nós sabemos fazer vacina. Nós temos laboratório no mundo inteiro capaz de fazer vacina. Nós aqui temos o Butantan. Então, o Brasil não sofreria tanto assim. A não ser que ela chegasse tão repentinamente que não desse para fazer vacina com a rapidez que se precisa. Mas ainda assim a gente é capaz de fazer vacina. Tá? E ele não é um vírus que sofre tantas mutações quanto o corona. Então, daria para fazer vacina e a gente não ficaria correndo atrás do próprio rabo, ele sofrendo mutação e a gente produzindo novas vacinas, como a gente faz com a corona. Tá? Então, o H5, a parte boa é essa, a gente é capaz de fazer vacina. Mas vem cá, quantos países são capazes de fazer vacina para H5? Para influenza? A África é capaz? A maior parte dos países da Ásia é? Né? Em quantidade e rapidez e logística para distribuir isso tudo para a população inteira? Fora a ignorância que toma conta da população mundial no movimento anti-vac, sem o mínimo sentido, típico de quem raciocina que a Terra é plana. Né? Então, primeiro isso. Né? A parte boa é que a gente é capaz de fazer vacina. A segunda parte boa, a gente tem uma medicação eficaz. Temos algumas medicações eficazes contra o H5. Né, por via oral, a oseltamivir, e tem outros antivirais capazes de deter o vírus. De novo, tem logística?
Vamos supor que o vírus chegue hoje. Nós temos oseltamivir em quantidade para distribuir para toda a população brasileira? Nós temos laboratórios capazes de fazer isso. Os laboratórios públicos, inclusive. Nós temos aqui na Bahia, a Bahia Pharma, né? Nós temos laboratórios públicos altamente habilitados em produzir em grande quantidade o oseltamivir. A questão é, essa grande quantidade chega em quanto tempo? Aí fora que a eficácia é uma eficácia parcial também, né? Não, é boa. É É boa? boa, é boa. A eficácia é boa. Se o vírus não sofrer mutação e ficar resistente, ainda tem esse lado, né? Porque a capacidade de se tornar resistente de um vírus desse é razoável, né? Mas é boa, não é ruim. O que me preocupa, Danilo, é a logística. Um vírus com 50%, 25%, 10% de letalidade, até o comprimido chegar na boca do paciente, muita gente vai morrer no planeta. Tá certo? E vai ser muito mais do que na Covid. Eu não tenho a menor dúvida disso. Nenhuma dúvida. Tá? Então, voltando a lembrar uma coisa. A vacina, a pandemia de H5 já está encomendada. Ela vai chegar. Então a questão é o tempo. Se é quando? Os governos que forem minimamente responsáveis já vão produzir vacina num estoque a ser guardada, com o vírus que está circulando por aí. Tá? Alguns governos já estão atentos para isso. Mas... essa vacina, se for produzida hoje, ela não pode se tornar obsoleta numa eventual epidemia daqui a 5 ou 10 anos? Pode, mas isso é melhor do que não tê-la. Do que não tê-la, sim. Né? Ela pode se tornar obsoleta, mas pode ser que não seja obsoleta. Sim. Então é melhor do que não tê-la. E outra coisa, eu guardaria um bom estoque também de tratamento. Tá? Eu guardaria um bom estoque de tratamento nos estoques governamentais. Sim. Eu acho que um governo responsável tem que fazer isso. Tá? Porque não há mais o que questionar. Nós teremos essa pandemia, infelizmente. Né? Nós teremos uma epidemia por H5, talvez não uma pandemia, mas uma epidemia, não tenho a menor dúvida. A pandemia por H5 em aves já aconteceu. Tem 2 anos que teve uma mortandade de aves no planeta inteiro por conta de H5. Né? Então, ele mostra que ali, entre aves, ele deita e rola. Sim. Né? Então, a gente teve agora, recentemente, no Brasil. E aí cabe elogios ao governo brasileiro. Nós fomos extremamente hábeis em controlar aquele surto. Rapidamente, governos asiáticos voltaram a comprar a carne das nossas aves. Tá? Porque nós mostramos por A mais B que controlamos o surto como um país responsável deve fazer. Né? Coisa que, infelizmente, Estados Unidos, que sempre foi exemplo, não está fazendo. Estados Unidos sempre foi absolutamente exemplo de controle dessas epidemias. Hoje, infelizmente, os Estados Unidos não é exemplo para ninguém, se é que algum dia foi. Pelo menos nisso ele era. Né? Então, a gente no aspecto controle epidêmico, investigação epidemiológica, Estados Unidos sempre foi campeão. Exemplo para o planeta inteiro. Não é à toa que ele sempre foi referência para o planeta todo. Né? Hoje, infelizmente, por uma gestão que é do tipo que acredita que a Terra é plana, órgãos como o CDC, o NIH, foi meio que aparelhado, muita gente foi demitida, pessoas de conhecimento muito técnico foram substituídas por indicações políticas, algo que a gente já conhece porque a gente convive com isso há muito tempo no Brasil. Né? Então, enfim, eu realmente eu fico temeroso com o vírus influenza, mais do que com uma nova pandemia de Covid. E o hantavírus, sinceramente, ele está ameaçando o povo que está dentro do navio, que não está mais, né? Já desceram ali na Espanha e tal, isso vai acabar, gente. E hantavirose não é novidade, ela só é novidade para quem nunca tinha ouvido falar disso. E voltando a falar sobre o hantavírus, o quadro clínico habitualmente é um quadro clínico parecido com a gripe ou parecido com uma dengue, uma febre hemorrágica? É uma febre hemorrágica lá na Ásia e Europa. Certo. Tá? Parecida com a dengue, com um componente importante para o rim, né? Para a insuficiência renal, coisa que a dengue não tem. Pelo menos não como uma coisa importante. O cara com dengue grave pode evoluir sim para a insuficiência renal, mas isso não é uma regra, não chama atenção, não salta aos olhos. Já no hantavírus, que infecta as Américas, o quadro clínico é assim, olha, veja, você tem aquela fase prodrômica, tá? Que dura ali alguns poucos dias
a uma semana, mais ou menos. Dependendo da variante viral, isso vai acontecer. E nessa fase prodrômica, você tem uma coisa ali meio tipo de qualquer doença viral. Dores pelo corpo, dor de cabeça, febre, sensação de mal-estar. Eventualmente, o paciente pode apresentar um eritema, tá? Um eritema muito mais em tronco, axila, região de pescoço. Não é um eritema mobiliforme clássico, tá? É petequial, né? Esse paciente, ele pode apresentar ali um pouco de sintoma gastrointestinal, dor abdominal. A dor abdominal nessa fase pode inclusive simular um abdômen agudo, tá? Porém, quando ele evolui para síndrome cardiorrespiratória, que é a doença de fato, essa evolução é muito rápida. Tá? O paciente começou a ter dispneia e tossir, prepare, porque rapidamente ele vai para o tubo. Ele vai ser entubado. Ele vai para a ventilação mecânica, porque a insuficiência respiratória é rápida. Tá? Tanto que a letalidade é maior nas primeiras 24 horas. Tá certo? As primeiras 24 horas. A doença dura ali entre 24 horas a uma semana, mas chegar a uma semana é relativamente comum. Em geral, se resolve ali nos primeiros 3 dias, por aí. E o que acontece? Esse paciente ele tem uma doença que invade, um vírus que invade miócitos cardíacos, cardiomiócitos, e invade também o endotélio do corpo todo, particularmente respiratório. E nos 2 órgãos ele causa o seguinte: primeiro, no endotélio respiratório, ele causa um leak, ou seja, uma perda de líquido do sangue para dentro do tecido pulmonar. Isso leva a um edema pulmonar não cardiogênico num primeiro momento. Tá certo? Então, se você usar ali o velho Lasix, a velha furosemida, não vai funcionar. Tá bom? Alguém pode pensar assim, não, é síndrome cardiorrespiratória, então o coração deve estar... Então, vou botar aqui uma furosemida. Não vai funcionar. Não vai funcionar por quê? Primeiro que esse líquido que vaza, ele é um líquido razoavelmente proteico. Tá? Então, ele não é água pura, como acontece no choque cardiogênico. Tá? Segundo, que a fisiopatologia dessa doença, a patogenia, ela mostra que as arteríolas do pulmão ficam obstruídas. Então, além de você ter o edema pulmonar, o sangue não faz um shunt. Entendeu? Então, o sangue não oxigena independente do edema pulmonar. Tá? E ao longo desse tempo, o coração também vai junto. O paciente ele começa a ter um edema também Vale lembrar uma coisa, tá? Não existe um efeito citopático direto do vírus na célula. Essa trajetória toda, essa catástrofe toda, não é por morte celular endotelial ou cardiomiócito, ou do cardiomiócito. Tá? Não é. O vírus não tem uma replicação tão intensa. É por efeito do sistema imunológico, como acontece na Covid. O sistema imunológico, na tentativa de destruir o vírus, causa toda essa tragédia no endotélio, no tecido pulmonar e cardíaco. Existem grupos de risco, doutor Adriano, como existe na Covid, os pacientes mais idosos, obesos? Parece que a doença é mais grave em adultos. Tá? Em adultos. Crianças têm casos, mas os casos eles não costumam ser tão graves ou não são tão numerosos. Tá? Dependendo também, aí vai de novo a questão da variante do vírus, né? Porque existem variantes nas Américas todas. Existem várias. Né? Variantes do hantavírus no planeta, e aí envolvendo tanto Américas quanto Ásia e Europa, os continentes, nós temos conhecido em torno de 40, mais ou menos 22 causa doenças em seres humanos. Sendo que a variante das Américas, ela é mais letal, tá? Passando de 10% na maior parte das variantes, chegando a 50%, 70%, dependendo do tipo de variante. A variante lá do Four Quarters era 70%. Né? Então, o hantavírus, aí nessa questão do quadro clínico, ele depois invade, ele causa uma insuficiência cardíaca, arritmia,
edema pulmonar pelo coração, piorando a insuficiência respiratória que já era causada pelo próprio vírus. O paciente ele tem que ir para ECMO, na boa parte das vezes. Porque muitas vezes nem a ventilação mecânica vai resolver, já que existe esse shunt, né? Ele vai para ECMO, boa parte das vezes. E você tem também a necessidade, obviamente, antes do ECMO, de ir para ventilação mecânica. A letalidade é alta, não existe tratamento, não existe droga que mate. Tem algumas especulações com ribavirina e tal. Olha, gente, não existe uma droga eficaz. Tá? Já tem gente... A cloroquina não resolve não, né? Já tem gente publicando cloroquina em hantavirose. Né? O pessoal não perde tempo. Né? Gente, eu vou fazer um parênteses aqui, viu, Danilão? Porque assim, o nosso podcast é direcionado particularmente para a população técnica, pessoas ligadas à área de saúde. Porém, muito do que a gente fala também serve para o leigo em geral. E aí, eu vou fazer uma explicação importante, que as pessoas precisam entender. Ciência, medicina é ciência, não é bruxaria, não é religião. Tá? Ciência se faz, via de regra, salvo exceções, em cima de um estudo que obedece regras cartesianas. Cartesianismo envolve experimentação. Vamos fazer aqui um trabalho antiético, tá? Eu vou pegar uma população de 100 pessoas com meningite bacteriana. 100 pessoas com meningite bacteriana. Vou dar antibiótico em 50 e nas outras 50 eu vou dar farinha. Placebo. Se eu conseguir perceber que na população que recebeu o antibiótico XYZ, você tem menos morte e menos sequela, eu estou, de alguma forma, validando que o antibiótico é bom para meningite bacteriana. Lá atrás, quando o antibiótico surgiu pela primeira vez, a primeira pessoa a ser tratada na América do Norte com penicilina se salvou. E o médico foi acusado de bruxaria. Por quê? Porque não era para ter sido salva. Não era para ter sido salva. Aquele tipo de doença, ninguém sobrevive. Era um quadro séptico grave, ninguém sobrevive. E ele conseguiu salvar o paciente. Foi acusado de bruxaria. Por quê? Porque a ciência, bem feita, ela se aproxima da mágica. Só que ela precisa ser bem feita, ela não é mágica. Antes da penicilina chegar na população americana, tinha havido um enorme estudo da Europa para criar aquele antibiótico. Desde 1928, com Fleming, depois os dois pesquisadores que conseguiram transformar aquele achado de Fleming em algo comercialmente viável. Então, medicina não é gritaria. Vamos usar ivermectina, hidroxicloroquina. Isso é gritaria. O cartesianismo merece tempo. Quando a gente teve a Covid, a gente não tinha tido tempo para dizer que cloroquina e ivermectina funcionavam ou não. Então, quem estava usando estava sendo irresponsável, principalmente os colegas. Irresponsável, porque estava criando uma esperança baseada na ignorância das pessoas que estavam tomando, criando uma esperança vã e criando uma situação de extrema dificuldade hoje. Quantas pessoas... Eu fico imaginando o quanto tem de resistência bacteriana em cima de azitromicina pelo uso indiscriminado que teve. Sim. Entendeu? Certamente isso teve consequência. Claro, certamente. E muitas vezes efeitos colaterais, que o argumento dos defensores dessas práticas é que, não, se bem não fizer, mal não vai fazer. E a gente sabe que não é assim, não é? Não funciona desse jeito. Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte: todas as vezes que eu uso um antibiótico, eu tenho só uma certeza: eu estou fazendo mal a ele. Eu estou fazendo mal ao meu paciente. Eu não tenho dúvida de que eu estou fazendo mal. A dúvida que eu tenho é se eu estou fazendo bem. Tá? A dúvida que eu tenho é essa. Se eu eliminar minha dúvida e tiver uma garantia de que o benefício que eu vou dar ao meu paciente é superior ao malefício que certamente eu estou causando, eu vou usar o antibiótico. Tá? Na Covid,
não existia certeza de benefício. Então, sobrou o quê? Só o malefício. As arritmias, né? A resistência microbiana, as alergias, os efeitos gastrointestinais, né? A decepção, a frustração por um tratamento que não funcionava e tanta gente morreu a despeito e com essa medicação. Então, são pessoas que caem na ilusão, eu até entendo, porque muitos desses desesperados vieram parar na minha mão. Eu entendo, tá? Eu não condeno o paciente. Sim. O problema é o profissional de saúde, que conscientemente faz isso, infelizmente. Adriano, uma coisa que se passou aqui pela minha cabeça enquanto você falava da pandemia de gripe espanhola, que matou provavelmente 20% da população mundial. Afinal de contas, por que o vírus influenza especificamente, ele é tão ameaçador, ele é tão agressivo? Olha, veja bem, eu falei para vocês que a esmagadora maioria de subtipos de vírus influenza está presente em aves, aves aquáticas principalmente. É o grande reservatório de vírus influenza no planeta. Tá certo? O vírus influenza, ele é categorizado através de duas proteínas, que são representadas pela letra H e N, tá? Existem vários tipos de proteína H e vários tipos de neuraminidase, que é a proteína N. E a depender da combinação, você vai ter um tipo de vírus. Por exemplo, o H5N1, ele tem a proteína H5 e a neuraminidase 1. Tá? O H1N1 tem 1 e 1. O H3N2 tem 3 e 2. Se eu pegar o H3N2 e mudar o H, for H4N2, é outro vírus. Totalmente diferente. E, a despeito da população mundial ter imunidade para o H3N2, não terá para H4N2. Tá certo? E esses vírus estão todos lá, em aves marinhas, vivendo e convivendo com aquelas aves. Tá? No momento em que ela faz uma migração para aves domésticas e consegue fazer o spillover, ou seja, o salto interespécies, e se aproximando de espécies, como o H5 está fazendo, próximo do ser humano, principalmente mamíferos, o risco é iminente. E o H5 está fazendo isso há pelo menos 30 anos. Tem 3 décadas, pelo menos, que esse vírus está aí namorando com a gente. Então, o vírus influenza, ele é uma ameaça contínua, constante para a humanidade. Por quê? Porque ele tem um grande reservatório na natureza. A qualquer momento, vírus novos podem infectar seres humanos e, uma vez se tornando adaptado, é de facílima disseminação. Facílima disseminação. Por quê? Porque ele é um vírus respiratório. Vírus respiratório, ele é de fácil disseminação quando existe aglomerados. Deixa eu contar uma cultura inútil, tá? Por que o nome do vírus influenza é influenza? Você sabe? Não, nunca. Nunca se passou na sua cabeça? Tá, influenza é uma palavra de origem italiana. Influenza significa influência. Sim. Tá? Até aí, nada. Acontece que os italianos da antiguidade chamavam a gripe de influenza di freddo. Por quê? Porque era no frio que a gripe era mais frequente. Então era influência do frio. Eles acreditavam que o frio trazia a doença. Na realidade, o frio não traz a doença, nem a chuva. Veja, a Bahia não tem frio, a gente só tem 2 estações, uma no verão e outra estação rodoviária. Né? A gente tem um verão com chuva e um verão sem chuva. É isso que a gente tem. É calor o tempo inteiro. Então a gente não tem frio. Né? Pelo menos aqui em Salvador. Né? Mas a gente tem estação de influenza. Tá? Por quê? Por causa da chuva. Tá? O que acontece? As pessoas ficam mais aglomeradas, fecham mais as janelas, seja pelo frio ou pela chuva, e a circulação do vírus é mais fácil. Então, o vírus influenza tem isso, ele circula com extrema facilidade. Por isso
por ter um grande reservatório e por facilmente, aí vai uma certa relatividade, ele fazer o spillover, ele é uma grande ameaça. A gente está descobrindo que outros vírus podem fazer isso também. Está descobrindo não, a gente já sabia. Mas na prática isso aconteceu com a Covid. Né? A gente sabe que os morcegos, eles são grandes reservatórios virais. Os morcegos, gente, eles têm uma adaptação imunológica onde eles não fazem o que a gente faz com o rotavírus. Que é ir lá, o sistema imunológico cair em cima do vírus e acabar prejudicando os tecidos corporais, que é o que a gente faz com a Covid também. Tá? O morcego não faz isso. O vírus entrou no corpo dele, ele deixa. Ele tolera. Tá? Por isso que morcego tem corona, morcego tem vírus Nipah, morcego tem o vírus Hendra. Tá? Se você for lá na Ásia, você pegar um morceguinho daquele, tem todos esses vírus no corpo dele e não adoece. Aí vai o ser humano, como eu disse para você, causa de pandemia é invasão de ecossistemas, invade o ecossistema do morcego. Vai acontecer o quê? Né? Você mata uma população inteira de morcego, invade uma caverna daquela, 2, 3 cavernas, começa a desmatar, tira o alimento do morcego, vai acontecer o quê? Esses vírus vão fazer spillover. Eles vão se adaptar a uma outra espécie, porque eles precisam sobreviver, se é que vírus é um ser vivo. Né? Ainda tem essa dúvida. Né? Então, os morcegos são grandes reservatórios virais, e de múltiplas espécies, ao contrário das aves marinhas, que tem o reservatório, até onde eu saiba, só do influenza. Tá? Vírus Hendra, vírus Nipah fez um surto lá na Índia agora, todo mundo preocupado com igual agora com esse navio, né? É outro vírus, né? A gente nem falou do vírus Nipah, do vírus Hendra. Eles todos fazem uma febre hemorrágica horrorosa, alta letalidade. Alta letalidade. Então, quando você entra ali... Nossa, a dengue anda quieta ultimamente, né? O vírus dengue, ele vai fazer epidemias, assim, ele é um vírus muito estável, né? Graças a Deus, o vírus Hendra, os vírus Nipah, eles são muito estáveis geneticamente. Então, eles dificilmente vão sofrer um salto genético de tal natureza a infectar em grande quantidade de seres humanos. Tá? Por outro lado, tem vírus que são tão letais que eles não conseguem ir adiante. É o vírus, por exemplo... Oi? A raiva humana, né? Não estou nem falando da raiva. Sim. Eu estou falando do vírus da África, lá, o Ebola. O Ebola, quando entra pela primeira vez numa população, ele mata 90% das pessoas. Não sobra ninguém para transmitir o vírus. Entendeu? Então, se ele pegar ali uma aldeiazinha na África, fica por ali. Tá? Desastre vai ser quando alguém pegar o Ebola no meio da África e pegar um avião e fazer um tour na Europa. Porque ele é altamente transmissível, pelo contato. Sim. No corpo, sim. Suor. Sim. Né? Então, o desastre vai ser quando fizer isso. Mas enquanto ele estiver ali, na África, né, presinho ali, o Zika. O Zika veio de onde? Veio da África, gente. Invadiram lá uma montanha chamada Zika, acho que em Uganda, se eu não me engano. E o vírus estava lá, quietinho. O que aconteceu? Invadiram a montanha dele, ele pegou o primeiro ser humano que ele encontrou pela frente. E aí a gente teve essa tragédia aqui no Brasil, com as crianças nascendo com lesão cerebral, né, causado, e os seres humanos adultos fazendo síndrome de Guillain-Barré. É um vírus altamente neurotrópico, né, coisa que o vírus da África não era. Ou seja, conforme ele foi encontrando mais seres humanos, ele foi mudando. Ele foi mudando. E nessa mutação, ele se tornou neurotrópico e altamente patológico. Sim. Tá? Então, é aquilo que eu falei, gente. Dos anos 2000 para cá, a gente teve uma epidemia a cada 4, 5 anos. E uma outra coisa curiosa, doutor Adriano, a gente tem falado muito sobre pandemias virais. E as bactérias, elas andam meio quietinhas também? Tá, aí tem dois lados. Sim. Primeiro, bactéria não tem essa capacidade de disseminação. Assim, rápida. É tipo fogo na gasolina. Coisa que a Omicron faz. Não tem. Tá? Porém, existe uma pandemia silenciosa de todas as bactérias.
que é a pandemia de bactérias resistentes. Bactéria existe nesse planeta há quanto tempo? Sim. A peste bubônica da Idade Média Que nada, era que nada, causada... nada. Você está sendo bonzinho. É. Ó, o planeta tem em torno de 4 bilhões de anos, né? Há 3,5 bilhões de anos surgiu a primeira bactéria. Ou seja, quando o planeta tinha acabado de ser uma bola de fogo, tinha se resfriado, surgiu a primeira bactéria. Num ambiente absolutamente inóspito. Hoje, se você for procurar, você vai encontrar bactéria quilômetros dentro do gelo, na Antártida. Bactérias da época pré-histórica. Aliás, é outra questão, viu? O aquecimento global pode fazer do permafrost lá, né, do Ártico e dos polos, pode fazer ressurgir vírus que estavam quietinhos há milhões de anos. É um risco teórico, ainda não aconteceu. Tá? É outro fator que pode levar a uma pandemia. Beleza? Pegando uma população humana totalmente diferente da população que tinha na época, ou seja, totalmente vulnerável. Mas vamos voltar para a bactéria. A bactéria está a quilômetros dentro do gelo, quilômetros dentro das rochas, dentro de vulcões a 1000 graus centígrados, dentro de regiões abissais onde não existe nenhum outro ser vivo, dentro de regiões onde a salinidade é de tal natureza onde não tem nenhum outro ser vivo. Bactéria sobrevive sem oxigênio. Bactéria sobrevive sem oxigênio. Sim. Então, bactéria é um ser que se adapta. Se adapta. Tá? Aí vai o ser humano, em 1918, descobre que existe antibiótico. Vem ali em 1930, vem um outro cara lá e descobre açúcar, né? 1935, por ali, investigando inclusive tintas, né? Esse é um outro papo. E aí começa a usar sulfa, penicilina, surgem ali os beta-lactâmicos todos e tal, isso, aquilo. Pronto. Dizem que um major médico, que era major do exército americano, dizem que essa história não é verdadeira, tá? Mas, vamos lá, serve como anedota. Em 1960, ele disse que o livro de infectologia, o capítulo de infectologia do livro de clínica médica deveria ser fechado, porque a gente não tinha mais que se preocupar com bactéria, já que a gente tinha os antibióticos. Se é que foi verdade, isso é de uma ingenuidade, porque ali mesmo, nos anos 60, surgiu lá o Staphylococcus resistente à penicilina. Tá? Então, as bactérias, elas são altamente adaptáveis, gente. A capacidade de adaptação da bactéria a qualquer fator agressor, inclusive antibiótico, é infinita. Só que o número de antibióticos disponível é finito. Então, você de cara já perdeu a guerra. Você pode ganhar uma batalha. Salvei um paciente ali, melhorei outro aqui, que é o que a gente faz no hospital todo dia, né? Que é o que eu faço, e as equipes médicas todas fazem no hospital todo dia. A gente ganha pequenas batalhas, mas a guerra contra as bactérias, se ela for travada definitivamente, a gente já perdeu. A gente não tem armas em quantidade para dar conta das bactérias. Então, bactérias resistentes, antigamente em hospital, por exemplo, uma Klebsiella produtora de uma beta-lactamase de espectro estendido. A gente isolava o paciente. Para quê? Para não se espalhar. Hoje a gente não isola mais. Por quê? Porque na comunidade a gente tem. A gente vai isolar por quê? Para não chegar na comunidade, mas já tem. Não faz mais sentido. Hoje a gente já tem bactérias produtoras de carbapenemase, metalocarbapenemase, que a gente só tem uma opção terapêutica. Uma opção terapêutica, que é Aztreonam com avibactam. Ponto. Se ela der um passinho e se tornar resistente a essa opção terapêutica, a gente não tem nada. Zero. Só o nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, um pouquinho de reza e tal. Talvez uma cloroquina. Talvez uma cloroquina. Talvez uma gritaria funcione nesse caso. Né? Aí a gente tem que abandonar a ciência. Então, gente, pelo amor de Deus, eu estou fazendo piada, viu? Antes que alguém faça um recorte desse vídeo e diga, doutor Adriano diz que para bactéria produtora de beta-lactamase, você pode usar cloroquina. Pelo amor de Deus. Em tempos de redes sociais. A gente tem que tomar cuidado, tomar cuidado. Se o cara fizer o recorte, eu já me dei mal. Aí não tem jeito, não deu tempo de fazer esse disclosure, né?
Então, assim, a gente tem uma pandemia silenciosa de bactérias resistentes, tá? Que tem preocupado e muito, só que só não preocupa os governos. Porque veja só, quem produz antibiótico hoje no mundo? A indústria farmacêutica, a indústria de biotecnologia. A indústria de biotecnologia, ela faz o quê? Ganhar dinheiro. Ela obedece o mercado. Claro. Se para o mercado, se para ela é mais vantajoso inventar uma estatina, que aí vai satisfazer o senhor, cardiologista, né? Essa Ou, já é velha, já estão em é, outras. né? Já está em coisa melhor, né? É. Se para ele é mais vantajoso criar uma estatina ou uma droga para ereção, que tem um apelo, inclusive é vendida, ou uma medicação para emagrecimento, que agora está na moda, Sim, né? Que vai para o mercado negro, inclusive, ela não vai se dedicar a produzir antibiótico. Não vai. É por isso que o antibiótico que a gente usa hoje é o mesmo da década de 90. Os antibióticos novos, novos mesmo, para valer, não surgem desde a década de 90. Sim. O que a gente está fazendo é uma requentar. Classe nova, né? Não tem classe nova. E dentro das classes não estão surgindo coisa nova. Sim. Então o que a gente está fazendo é requentar o que a gente já tinha. Sim. Ali fazendo um remendo, bota ali um inibidor de beta-lactamase para dar uma revivada no que já existia. Tira a molécula ao contrário. E exatamente. Dá outro... Então, a indústria não tem interesse. Quem tem que assumir isso? Quem tem que assumir são os governos, gente. Porém, os políticos do mundo não estão voltados para isso. E não é por falta de alerta. A IDSA, a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, ela faz uma campanha, tenta um lobby no Congresso americano há anos, só que perde de lavada do lobby das armas e do lobby da agricultura. Tá? Não vai conseguir. Entendeu? Então, os governos, inclusive o governo americano, né, que antes não estava envolvido em tantas guerras, agora que ele está envolvido em tantas guerras, então, um abraço. Né? Já foi. Ele não tem interesse. Sabe? E milhões de pessoas no planeta morrem por bactérias multiresistentes. É uma pandemia. É uma pandemia. É uma pandemia. Então, você quer saber a pandemia de agora? Essa. Sim. Não, mas a minha pergunta, por exemplo, aqui no Brasil, na década de 70, a gente teve uma epidemia de meningite que foi até acobertada pela ditadura militar. Eu não falei isso, viu? Foi ele. E nunca mais, assim, nos últimos anos, nos últimos 30 anos, todas as epidemias que a gente teve, quer seja no Brasil, quer seja no mundo, a maioria delas, pelo menos, foi por vírus, né? Assim, veja... tem uma bactéria que lhe preocupa em especial? A gente pode ter uma nova epidemia de meningite? Olha, pode. Tivemos uma, podemos ter outra. Mas uma pandemia por meningite, eu acho improvável. Meningite meningocócica, tá? Vale lembrar o seguinte. O que aconteceu em 1971, 72? Foi meningite meningocócica. Uhum. Se eu não me engano, meningococcus B. Não foi nem o C, que hoje é 80% dos meningococos do Brasil. Tá? Foi meningococcus B, se eu não me engano. Acontece que o meningococcus, ele tem essa facilidade de disseminação em aglomerados. Muito parecido com os vírus. Por isso que ela conseguiu fazer aquilo. Por que aquilo aconteceu? E por que aconteceu no Brasil? Ninguém esclareceu. Tá? Aí volta aquela questão. Né? Um governo eficaz na investigação epidemiológica. Nós nunca tivemos. Nem tínhamos, nem temos. Se fosse nos Estados Unidos, eles já saberiam. O CDC sempre foi primoroso em fazer esse tipo de investigação. Não foi à toa que eles descobriram o hantavírus, que era um vírus que já existia, provavelmente já existia. Tá? Quando você vai ver o histórico de pneumonites nas Américas, você tem vários quadros compatíveis com hantavirose que ficaram sem diagnóstico. Tá? A gente tem, como eu estava comentando mais cedo, 40%, tem populações indígenas no Paraguai, 40% da população tem a soroprevalência para hantavírus é 40%. Ou seja, esse vírus surgiu agora? Não, de jeito nenhum. Ele só foi descoberto agora. Então, eu acho que bactéria como causadora de pandemia ou de uma grande epidemia é tão raro que aí a gente só lembra do caso que aconteceu no Brasil.
Sim. Você tem as grandes Ou epidemias remontando a muito tempo atrás, né, a onde, peste bubônica, né, exatamente, onde não existia mais uma questão sanitária, né, sanitária. Aí vem a cólera, cólera. né, que teve no Brasil, né, Verdade, cólera, bem no lembrado, início dos anos 90. 90, né, nós tivemos cólera, mas aí é uma questão sanitária, gente. É. É sanitária. Governos eficazes, com medidas sanitárias eficientes, isso não acontece. Na realidade, o cara que controlou a epidemia de cólera na Inglaterra, sem saber que aquilo era transmitido por bactérias, ele descobriu que a cólera estava sendo disseminada em poços de água comuns. As pessoas pegavam a água, bebiam e faziam. Aí ele começou a perceber que o problema era o poço. O que tinha ali ele não sabia o que era. O que ele fez? Ele impediu que as pessoas tomassem água do poço. A epidemia acabou. Tá? Não é difícil controlar a epidemia dessa. Não é difícil. Só precisa ter vontade, né? Um pouquinho de empenho, uma graninha, claro, né? Não dá para fazer isso sem ser com nossos impostos, eles estão por aí para isso. Então, o que a gente precisa é só de boa vontade. Bactéria causando grandes pandemias, exceto em momentos de obscurantismo científico, né, que foi o caso da Idade Média, não, é muito difícil. É muito, muito, muito difícil mesmo. Que bom, doutor Adriano. Agradeço muito a sua participação hoje aqui, os seus esclarecimentos. É uma delícia conversar com você, realmente é muito, muito esclarecedora essa conversa. Gostaria que você fizesse as considerações finais. Perfeito, vamos lá. Bem, gente, é aquilo que eu falei. Esqueça a hantavirose como causa de pandemia, tá? Pelo menos se o vírus continuar do jeito que está. Ele não tem fitness, ele não tem uma habilidade de disseminação de pessoa para pessoa suficiente para causar uma pandemia. Ele, no máximo, causa surtos epidêmicos em determinadas regiões, muito mais relacionado à contaminação por roedores do que de pessoa a pessoa. Tá? Bem, outra coisa que nós, enquanto seres humanos, precisamos fazer, e aí é um apelo que eu faço a governos, é um apelo que eu faço, enfim, à população em geral. Precisamos cuidar do nosso ambiente, do nosso planeta. Não existe uma segunda opção, até porque não existe um segundo planeta. Não existe. A gente só tem esse. E ele cabe como uma luva para a nossa espécie. Se nós mudarmos, fizermos um bocado de furos nessa luva, já já a gente desaparece da crosta terrestre. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Vírus, provavelmente, já mataram populações e populações enormes na pré-história de seres humanos. Né? Acredita-se, inclusive, que vírus que hoje a gente não tem lá tanto risco assim, como vírus do grupo herpes, já deve ter disseminado populações enormes de neandertais, por exemplo, que eram uma espécie muito próxima da nossa. Então, a gente precisa cuidar do nosso planeta. Tá? A gente precisa, de alguma forma, também nos proteger contra aquilo que é literalmente certo. Teremos novas epidemias. Eu vou dizer uma coisa. Não aprendemos absolutamente nada com a pandemia da Covid. E talvez a pandemia da Covid tenha sido só um test drive. Talvez. É possível que coisa pior venha aí pela frente. O H5 provavelmente será uma coisa muito pior, salvo mude alguma coisa. Salvo a gente aplique algum aprendizado que a gente teve na Covid. Fora isso, infelizmente, pessoas morrerão, outras tantas sofrerão e famílias e estruturas comunitárias poderão ser totalmente dizimadas no planeta. Infelizmente, por um erro, um descuido e uma falta de providência de nós mesmos enquanto espécie. A espécie humana, ela precisa evoluir. Ela precisa evoluir. Ela precisa cuidar dela própria. E não se preocupar tanto em guerra. Se cuidar dela própria. Se ela cuidar dela própria, todos nós seremos felizes. Clica aí no sininho, se inscreva no canal. A gente precisa disso para fortalecer o nosso canal. Nos acompanhem. Temos muita coisa já gravada para oferecer para vocês. O nosso próximo podcast, como foi prometido da última vez, vai ser o podcast sobre obesidade com a doutora Ludmila. Foi um papo maravilhoso, já está pronto, a gente deve colocar no ar já já. Esse aqui vai sair como edição extra, tá ok?
nos acompanhem, dê essa força e vamos em paz. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Adriano. Foi excelente. Obrigado. Valeu.